É com grande alegria que nós começamos esse estudo na carta de Coríntios. A gente sabe que Paulo esteve nesta igreja e também observamos que era uma cidade muito estratégica. A cidade de Corinto era considerada um império em miniatura. Tinha uma população de mais ou menos 400 mil habitantes, capital da Caia. Era centro também de vícios do Oriente e do Ocidente. Mas vemos que ali era uma cidade que era perfeitamente situada, um lugar perfeito para fins comerciais. E a cidade florescia, a cidade crescia e tinha muitas competições esportivas também. Era uma grande metrópole, então um centro aí, podemos também dizer que era um centro de imoralidade, de pecado. Ir para Corinto muitas vezes significava a imoralidade. Então era muito ruim essa parte. A igreja em Corinto, Paulo visitou a igreja 2 vezes antes de escrever essa carta. Se depois vocês querem olhar, 2 Coríntios 12, fala sobre isso. Já é a segunda vez, aí a terceira vez. Também outros que visitaram, a Pedro, a Apolo, visitaram Corinto. E é por isso que nós vamos notar aquela divisão que tem Paulo, Pedro, Apolo, e daí aquele grupinho que dizia: eu sou de Cristo. E nós observamos também que não foi essa a única carta escrita para os coríntios, porque Paulo menciona: já em carta vos escrevi. Então ele já tinha escrito para esta igreja. Ele escreveu provavelmente de Éfeso, e isso é mencionado lá em 1 Coríntios capítulo 16, verso 8. Mas vamos já entrar no nosso estudo do pano de fundo, porque antes de entrarmos verso por verso em 1 Coríntios, nós temos que olhar para Atos capítulo 18. Em Atos 18 temos a história da visita de Paulo para Corinto. E vou estar expondo só rapidamente 17 versículos, o testemunho de Paulo em Corinto. Primeiro nós vamos observar aqui a pressão desse testemunho. Então, o testemunho de Paulo trouxe uma pressão muito grande. Versículos 1 a 8. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, e recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Paulo e Silas e Timóteo desceram para a Macedônia. Paulo se entregou então totalmente à palavra de Deus, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: veja que Paulo vai dizer: sobre a vossa cabeça e o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus, e a casa dele era contígua ao lado da sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa, e também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. É bem importante nós observarmos que, diante de toda essa pressão do testemunho, Paulo primeiro observou que ali era uma cidade estratégica. E ali ele vai encontrar com Apolo e vai discipulá-lo enquanto faz tendas. E o trabalho dele era isso, e sempre a gente usa essa expressão, fazendo tendas, fazendo algum outro serviço para ajudar no ministério. Mas chega um ponto aqui que nós observamos que ele diz que ele se entrega totalmente à palavra. O que significa isso? O que significa que, a partir de então, ele passou a depender financeiramente do ministério, não precisava mais fazer tendas. Eu lembro que eu fiz tendas também por um bom tempo, dava aula de inglês. E logo que comecei a receber sustento, eu tive esse mesmo privilégio de poder dizer: agora eu posso deixar de fazer tendas, e agora eu posso estar dando tempo total.
Mas notem que começou a vir pressão, pressão e mais pressões. A grande oposição veio da parte dos próprios judeus. E a pressão continuou de tal forma que Paulo falou na sinagoga, mas depois continuou falando ao lado da sinagoga, porque diz aqui contígua, né, a sinagoga. E ali ele encontra, daí entrou o verso 7, na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. Casa era contígua à sinagoga. Então nós observamos que tem Crispo agora também, o principal da sinagoga, que veio a crer no Senhor. Agora começa a ter resultados, começa a ter oposição, começa a vir a pressão do testemunho. E no meio dessa pressão, o Senhor vai encorajar Paulo. E aí vemos, em segundo lugar, o encorajamento ao testemunho. E Paulo tem uma visão à noite, né? Teve Paulo durante a noite uma visão, verso 9. E o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém poderá te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando a eles a palavra de Deus. Então nós vemos que Paulo estava diante de muita pressão, e o Senhor mesmo lhe dá um encorajamento: não temas, eu tenho muito povo nesta cidade. Como é gostoso nós termos essa certeza no ministério, saber que o Senhor tem pessoas no lugar que nós estamos ministrando. O Senhor tem muito povo aqui em Araçatuba, o Senhor tem muito povo nos lugares que vocês, alunos, estão ministrando, e temos que ter certeza disso, e o encorajamento vem do Senhor. Mas além desse encorajamento, vemos que a oposição continuou. A oposição do testemunho continuou nos versos 12 em diante. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, e eu brinco às vezes, né? Galho não quis quebrar o galho de Paulo. Mas quando Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram no tribunal, dizendo: esse persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar, quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão da palavra, de nomes, da vossa lei, tratai isso vós mesmos. Eu não quero ser juiz destas coisas. E os expulsou do tribunal. Então nós observamos que veio oposição ao testemunho. Os judeus instigaram então esse administrador romano Galho, e foi acusado de propagar uma religião contrária à lei. E Galho dá o seu parecer, mas notem uma pessoa que nós vamos ver logo de cara no início de 1 Coríntios. Então, expulsado do tribunal, estou no verso 16. Então, o que eles fazem? Então todos agarraram Sócrates, o principal da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Galho, todavia, não estava nem aí, não se importava com estas coisas. Então assim termina a parte que nós chamamos de background, o pano de fundo da carta. E é muito importante sempre observarmos o pano de fundo. Eu sempre peço para os alunos também lerem algum comentário, lerem comentários que falam sobre a igreja em Corinto, sobre a cidade de Corinto, e assim preparando para o estudo da carta tão importante aos Coríntios.